amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Feliz por estarmos aqui nessa noite em que a igreja está refletindo acerca de família, não só noite como mês, né, pastor? O mês todo refletindo acerca de família. Tão importante, na verdade, nós estamos meditando sobre família nesse tempo. Amados, trago um abraço da Primeira Igreja Batista em Itapuã, assim como também um abraço da esposa e dos filhos, né? A minha esposa teve que ficar com o meu filho que está meio adoentado em casa, gripado, né? Mas manda um abraço também para a igreja. Queridos, quando nós estamos pensando aí, os irmãos comentaram, né, aqui durante todo o culto, famílias importam, alguns perguntando, outros afirmando, de fato famílias importam, e a constatação de que as famílias importam está exatamente na palavra de Deus, que é, na verdade, a palavra que deve reger a nossa história. A grande questão é que muitas vezes essa palavra não rege a história do ser humano. Esse é o ponto principal da história, né? Ou seja, algumas pessoas, elas não é que elas tenham dúvida que a família importa, mas é o fato de que elas não dão a atenção ou a devida atenção para aquilo que Deus diz sobre isso. Porque é muito claro que as famílias importam. Porque nós temos um Deus e nós cremos em um Deus que tem padrões. E dentre os padrões de Deus, a família está inserido. Se nós olharmos, por exemplo, para o início de tudo, a gente vai ver lá Deus constituindo o homem, formando do pó da terra, soprando sobre as narinas o fôlego de vida. A Bíblia diz que ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só, vou formar uma adjuntora, uma auxiliadora. E lá veio Eva. E então os filhos. E Deus disse: vai, crescei, multiplicai e enchei a terra. O que é isso? A não ser o que chamamos de família, desde o início lá, na origem de tudo. Se nós olharmos o plano da redenção estabelecido, que veio através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só foi possível porque, naturalmente, houve toda uma geração que foi ali desenhada desde do Éden. Se os irmãos olharem lá no capítulo 5 de Gênesis, vão ver, né, a relação ali dos descendentes de Adão, Sete, Enos, e aí vai Cainã, até, obviamente, chegar lá na frente, onde Maria existia, onde José existia, onde o Espírito Santo utilizou o ventre de Maria para trazer o nosso Salvador. Jesus Cristo, que é Deus, se fez homem, veio em carne, habitou entre nós, isso tudo dentro de um contexto de família. Jesus teve uma família terrena, ali, José, a mãe, está ali. É interessante a gente observar ao longo da Bíblia, irmãos, que Deus dá muita importância à família. Deus utiliza, por exemplo, alguns personagens, e eu não vou falar sobre isso não, mas eu estou fazendo apenas uma introdução, para que fique bem claro para os irmãos, que a questão da importância da família é algo determinado pelo Senhor, não é algo que eu acho que é importante, que o pastor acha que é importante, que os ministros de família acham que são importantes, mas de fato é o que a palavra diz que é. Se a gente olhar, por exemplo, para a história de Jó, você vai ver um homem que era um homem de família. A Bíblia chama ele de reto, chama ele de justo, chama ele de um homem próspero e chama ele um indivíduo que, de tanta dedicação, Jó, enquanto os filhos estavam fazendo festa, enquanto os filhos estavam se divertindo, se alegrando, a Bíblia diz que Jó sacrificava por ele e pelos seus filhos. Conceito de família sendo trabalhado de forma intrínseca na palavra, de forma que as pessoas que estão lendo isso estão entendendo. Jó é um pai que de fato se preocupava com seus filhos. Jó é uma pessoa que tinha um apego familiar, um aspecto familiar forte. Então, família, irmãos, importam? É óbvio que importam. Aí eu vou encerrar a minha fala inicial aqui sobre esses personagens em geral, acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele está na cruz, ele se vira para Maria e diz: mulher, eis aí, agora, virou para João, né, que acompanhou ele até os últimos momentos na cruz, ele vira para Maria e diz: mulher, eis aí o teu
filho. A tradição judaica já dizia que provavelmente José já havia morrido, portanto Maria provavelmente seria uma viúva, e a preocupação de Jesus era o cuidado com ela, porque as viúvas elas eram assistidas por quem? Jesus estava ali naquele momento partindo, humanamente falando, não como Deus, porque como Deus a gente sabe, a assistência que ele daria, não só a Maria, mas a todas as outras pessoas, o cuidado que ele teria, mas a questão principal ali de deixar um legado e uma informação importante. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus estava dizendo, eu estou preocupado com família. Como é que ela vai ficar sem alguém para cuidar dela? João, cuida dela. Aí depois, então, ele diz, mulher, eis aí o teu filho, e vira para João e faz o quê? Filho, eis aí a tua mãe. Então, ali Jesus sacramentou. Maria, você vai ser cuidada por João, ele é seu filho agora. E João, essa é sua mãe agora, cuida dela aí. Então, famílias importam. É propósito de Deus, é projeto de Deus, é algo que Deus deseja. Mas o que é que nós, diante dessa informação de que famílias importam, diante desse contato que nós temos com a palavra, e aqui eu quero chamar a sua atenção, que nós somos servos do Senhor, nós conhecemos a palavra de Deus, às vezes nós estamos professando o nome do Senhor na nossa vida, na nossa casa, mas muitas vezes nós não estamos dando atenção à palavra. E estamos negligenciando princípios bíblicos familiares que são extremamente importantes e que automaticamente deveria ser mais forte, pastor Juscelio, aonde? Na igreja. No meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus conhece a vontade de quem? De Deus. A própria Bíblia diz em João que o Senhor, ele diz assim, ó, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus e você é de Deus, você vai querer fazer o quê? Ao contrário? Você vai fazer o quê? Aquilo que Deus determinou. A grande questão é que a família muitas vezes tem sofrido exatamente por causa da negligência do ser humano em prestar atenção, em dar atenção para aquilo que Deus diz na sua palavra. Eu queria deixar uma reflexão inicial com os irmãos, que um jovem procurou um sábio, e ele estava com a intenção de fazer com que esse sábio, ele ficasse em maus lençóis. Então ele pensou numa forma de pegar o sábio, disse, eu quero ver se esse sábio, ele é tão bom mesmo. E ele pegou um passarinho pequeno, e colocou na sua mão, aqui atrás, e aí disse ao sábio assim, sábio, esse passarinho que está aqui na minha mão, atrás, ele está vivo ou ele está morto? E aí o jovem pensou, eu vou pegar ele, não tem para onde correr. Por quê? Se ele disser que esse passarinho está morto, ele está na minha mão vivo, o que é que eu faço? Ó, sábio, tu errou, você disse que estava morto? Aí eu solto o passarinho. Se ele me disser, o passarinho está morto, ou melhor, desculpa, está vivo, eu troquei, foi? Me ajude aí. O passarinho está vivo, o que é que eu faço? Ele pensou, eu esmago ele primeiro, aqui na minha mão, e depois eu apresento ele morto. Ou seja, o sábio se quebrou. Não importa o que ele vai falar, ele vai errar. Se ele disser que está morto, eu apresento vivo. Se ele disser que está vivo, eu mato e apresento morto. Acabou. Aí o sábio virou para ele e disse assim, e ele disse, aí sábio, está vivo ou está morto? O sábio disse assim, a vida do passarinho está em suas mãos. Sabe quando eu começo a pensar sobre isso? Eu começo a pensar que a vida da família muitas vezes está na minha e na sua mão. De acordo com as nossas atitudes e com o nosso comportamento, de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Feita essa introdução, abre a sua Bíblia, por favor, comigo. No texto de Cantares de Salomão, capítulo 2. Cantares de Salomão, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 15. Irmãos amados, queridos, Deus, eu não sei se vocês estão sentindo, eu estou sentindo, pastor Juscelio, uma microfoniazinha aqui, não sei se é eu que estou ouvindo demais ou...
Queridos, dá uma olhada aí no Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2, 15. Deus não criou a minha família e a sua família à toa. É importante a gente entender, e eu sei que vocês já ouviram isso aqui durante as semanas, né? Que as famílias importam, sim, sem dúvida alguma, porque elas são projetos de Deus, são propósitos de Deus. E eu creio, irmãos, que esse propósito de Deus, ele está para ser estabelecido sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para que nós possamos refletir sobre essa importância, sobre aquilo que eu preciso de fato viver em família, para que possa cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Vamos ler aqui o versículo 15 do capítulo 2. Diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar? Pai querido e amado, eu quero te apresentar essa palavra, eu quero te apresentar a minha vida, eu quero apresentar a vida dos teus filhos que estão aqui, que o Senhor fale aos seus corações, aqueles que estão acompanhando aqui presencialmente, ou aqueles que estão acompanhando também virtualmente, que a tua bênção esteja estendida, Senhor, sobre cada palavra proferida aqui, e que o nome do Senhor, somente o nome do Senhor, seja glorificado nesta hora. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero começar do final para o início. Veja, por favor, esse versículo aí. No finalzinho do versículo, ele vai dizer assim: porque as nossas vinhas estão em flor. Presta atenção que a gente precisa entender o que é que ele quer dizer, primeiro com vinha. É interessante porque o contexto aí desse versículo está falando acerca de uma vinha que o casal tinha. Se você observar no versículo 16, você vai ver a relação do casal que está sendo estabelecida aí. E a relação do casal é bem clara quando diz: o meu amado é meu. Versículo 16, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, esse texto está trazendo uma conotação a respeito de um cuidado com a vinha. Por quê? Porque a vinha está em flor, é o que está informando aí. Ou seja, a vinha está num ótimo momento. Pastor, por que a vinha está em flor? Significa que a vinha está em um ótimo momento. Porque, raciocine comigo, quando você vê algo florido, qual é a ideia que você tem na sua mente? Me ajudem. Qual é a ideia? Obrigado, meu irmão. Então, se você tem algo florido, é porque a flor é um processo natural da planta que vai produzir depois os seus frutos. Então, perceba que há uma importância muito grande na questão da flor, para que, obviamente, isso possa produzir frutos. As nossas famílias, elas precisam produzir frutos. Nós somos chamados para cumprir os propósitos e projetos de Deus nesse tempo. Eu não posso me desvencilhar de forma alguma de que a minha família tem um propósito nessa era, nessa geração, nesse tempo. Eu preciso produzir, porque os frutos que Deus separou para a nossa família produzir, eles precisam ser dados, oferecidos, precisam ser amadurecidos para que outras pessoas possam usufruir disso. Ou seja, nós somos chamados nesse tempo, Igreja do Senhor, para produzir frutos excelentes. E esse texto é interessante porque ele está falando sobre essa vinha, chamando a atenção que a vinha está em flor. Ou seja, a vinha está se preparando. A vinha está num ótimo momento. A vinha está querendo produzir. Vai anteceder o fruto. Então, o fruto, ele vai vir depois da flor. Então, estamos aqui num contexto onde ele está citando a vinha, e está citando que essa vinha está em flor, está citando que essa vinha está se preparando para produzir os frutos, e por isso mesmo, nós precisamos estar, então, antenados. Que vinha é essa? Essa vinha é a família. Essa vinha é essa relação basilar que acontece com o marido, com a mulher, produzindo, então, os filhos.
É interessante que o texto aqui fala sobre essa mulher, fala sobre esse homem, exatamente trazendo essa ideia. A vinha pertencia ao casal. A vinha era a família do casal. A vinha era aquilo de mais precioso que eles tinham. E a Bíblia está chamando a atenção, o Senhor está usando esse texto para chamar a atenção do cuidado que precisamos ter com a nossa vinha. Famílias importam, e a melhor forma de você dizer isso para o mundo é você cuidando da sua família. É você vivendo dentro de casa uma atmosfera celestial. Algo glorioso na presença do Senhor, que faça com que o mundo possa enxergar na sua família a bênção de Deus. Então, nesse contexto, é exatamente a família. Então, a gente precisa gravar isso no nosso coração. Deus nos criou, Deus criou a minha, você, a nossa família para produzir frutos de excelência. Deus criou para que a gente possa crescer, para que Deus possa fazer os propósitos dele se cumprirem na nossa existência. E aí, obviamente, por isso eu posso afirmar categoricamente, as famílias são importantes, porque famílias são usadas pelo Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que outras pessoas sejam alcançadas, vão ser através das famílias. Aí observem só então o versículo 15, o finalzinho, o que ele diz? As nossas vinhas estão em flor. Veja, queridos, que a nossa família nasceu para viver os propósitos de Deus. Grave isso. A nossa família nasceu, foi gerada para cumprir, para viver os propósitos de Deus. Então, todos nós fazemos parte desse projeto. Todos nós precisamos ter a ideia clara que, na verdade, a família, ela foi estabelecida por Deus para florescer, para produzir frutos e frutos excelentes. Ou seja, amados, nós precisamos viver intensamente o Senhor para podermos viver em harmonia e experimentar o que está escrito lá em Romanos 12, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar na sua casa os melhores dias, os melhores sonhos? Quer experimentar na sua casa os propósitos de Deus? Entenda, a sua família nasceu para isso. Nasceu para isso. Quando ele diz assim, as vinhas estão em flor, ou seja, a família está em flor, a família está preparada para produzir, pense comigo, é porque Deus já colocou o potencial ali. Você já imagina uma árvore, o que ela precisa fazer para produzir frutos? Se ela tem uma flor, esse é um processo natural. A coisa acontece de forma natural. Vai se transformando, a coisa vai acontecendo, né? A gente aí que estuda botânica vai ver lá a xilema, a floema, né? O líquido saindo de um lado para outro, os vasos ali da planta. Mas isso é algo que Deus já colocou lá, está tudo prontinho, irmão. Está tudo prontinho. A gente precisa entender, e eu estou falando aqui para crentes em Jesus Cristo, que às vezes só é crente sozinho em casa. Eu estou falando para pessoas aqui que são casal crente, e estou falando também para pessoas que têm a família toda crente. O que eu quero que você entenda é que o Senhor já liberou sobre a minha vida e a sua vida um potencial extraordinário para a gente produzir frutos para o reino dele. E esses frutos estão dentro de nós para que nós possamos, em família, fazer as coisas acontecerem. O problema é a gente permitir isso. O potencial está aí. O potencial já foi liberado pelo Senhor. Por que eu posso dizer isso? Efésios capítulo 1, versículo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vai dizer que nós somos criados para quê, irmãos? Vocês foram criados. Olha o que Paulo diz isso. Ele vai dizer antes, né? Bendito Deus e Pai, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, vos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. E vai dizer, vos escolheu para sermos irrepreensíveis. E ele vai dizer exatamente isso. Vocês foram criados para a glória de Deus. Famílias que foram criadas para quê?
Então você foi criado, você nasceu para a glória de Deus, não é qualquer coisa. Você tem um propósito nessa terra. A sua família nasce para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, quando você olha para esse texto e vê a nossa vinha está em flor, Deus está dizendo para você: olha, os projetos que eu tenho para a sua vida, os projetos que eu tenho para a sua família já estão em andamento. Os projetos que eu tenho para a sua família já estão se preparando para acontecer, vão se tornar frutos. A família tem um papel extremamente importante no reino de Deus. Eu vou citar um texto agora que os irmãos conhecem, lá do Antigo Testamento, do iníciozinho de tudo, Gênesis 12, quando Deus chama Abraão no versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação. E ele chega no versículo 2, olha, mas seja uma bênção onde você estiver. E no versículo 3 ele diz, em ti serão benditas todas as pessoas, individualmente, todas as famílias. Olha só, entenda a relação, viu? Há um potencial liberado por Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você precisa tomar posse disso nessa noite, irmão. Porque mesmo que você esteja numa família em que existam pessoas que não estão vivendo a vontade de Deus, ei, mas você está lá. E há um poder sobre a sua vida. Então, irmão, não bota, sabe, não fica cabisbaixo, não quer desistir de tudo, não se desespera, não. Porque você tem um Deus que é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E por isso mesmo Ele te reveste de condição de você lutar pela sua família e de você vencer para a glória dEle. Os propósitos do Senhor na sua família vão se cumprir ainda que você esteja só nela. Mas há um potencial de Deus para você. Interessantíssimo. As vinhas estão em flor. Ele diz, ó, vai ser abençoada. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Olha o propósito de Deus com a vida de Abraão e que obviamente nos alcança. Por quê? Porque a família está em flor. A família está se preparando, as vinhas estão em flor. Isso quer dizer que nós somos abençoados. Isso quer dizer que nós somos famílias benditas do Senhor. Nós somos. Nós não vamos ser não, irmão, nós somos. Pastor, mas o senhor não sabe, minha família, minha conjuntura, meu marido, minha esposa, meus filhos, o senhor não sabe o que é que eu vivo dentro de casa. Irmão, você é família bendita do Senhor. Se você puder, abra a sua Bíblia aí um pouquinho depois, a Isaías 61, versículo 9. Olha o que a Bíblia vai dizer. Próximo livro aí, Isaías 61, versículo de número 9. Olha o que a palavra de Deus vai nos chamar a atenção. Isaías 61, versículo 9, ele diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes do meio dos povos, e todos quantos os virem os conhecerão como quê? Descendência bendita do Senhor, semente bendita do Senhor. Olha só, outras traduções, não sei quem é que tem essa tradução aí, quem tiver levanta a mão. Famílias benditas do Senhor, o que tem essa tradução aí? Famílias benditas do Senhor. Eu e você somos família bendita do Senhor. Não é qualquer coisa não, irmão, é do Senhor. E isso tem que trazer alegria ao seu coração, irmão. Isso tem que fazer você se sentir o super-homem, apesar da gente não ser. Mas super-homem pelo fato de que nós temos um Deus que está por trás de nós e que está nos abençoando, que abençoa a minha família, que abençoa a sua família. A vinha está em flor, quer dizer que Deus está atuando em nossa família, planejando o futuro. Para Deus é importante que estejamos florescendo e frutificando. Dar flores agora, para depois dar o fruto. Pula só 2 versículos aí, lê o versículo 11 aí de Isaías 61, versículo 11. O que é que diz Isaías 61, 11? Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, o que é que diz sua Bíblia?
Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e louvor para todas as nações. As nossas vinhas estão em flor, já há um potencial, a sua família foi projetada, tem todo o potencial. Pastor, eu estou sofrendo. Não se preocupe, confie no Senhor. Ele é aquele que te sustenta em meio à dificuldade. Ele cuida de você. A flor é o que antecede o fruto. Curva sua cabeça agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Diga: Senhor Jesus, há um potencial. Senhor Jesus, eu te adoro. Eu bendigo o teu nome. Eu quero entregar agora, Senhor, a minha família nas tuas mãos. Eu entendo, Senhor, que há um potencial. Eu preciso viver isso, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor visite os teus filhos, Senhor. Visita as nossas famílias, Pai. Porque estamos passando por dias difíceis. Mas a mão do Senhor é maior. O Senhor nos sustenta, Pai. Cuida dos filhos, Senhor. Cuida das esposas. Cuida dos maridos, Senhor. Meu Pai, nós somos projeto do Senhor. E como projeto do Senhor, nós temos a certeza e a convicção de que vamos florescer e frutificar para a glória e louvor do teu nome, Pai. Continua nos abençoando, Senhor, e falando conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amados, se vocês olharem mais o texto, veja que ele diz aí: as nossas vinhas estão em flor. Mas olha a metade do versículo, que ele vai chamar a atenção. Ele diz para você que as nossas vinhas estão em flor, mas que exatamente pelo fato das vinhas estarem em flor, há um inimigo que se levanta contra a família. O inimigo, pastor Juscelio, ele se levanta contra a família por quê? Porque o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Dá uma olhada, por favor, aí na sua Bíblia, que você vai ver que a Bíblia vai dizer assim, ó: apanhai-me as raposinhas, que devastam os vinhedos. Então veja, se as vinhas estão em flor, elas estão no melhor momento. Elas vão produzir. Deus já liberou o potencial. Olha só. Eu e você temos potencial liberado por Deus para impactar a vida de pessoas. Aí o que é que Satanás faz? Vai devastar o vinhedo. Satanás quer devastar. Está dito isso aí. Naturalmente, o papel das raposas aí, citados do inimigo, é devastar. Então, a ação de Deus é estabelecer o potencial. A ação de Deus é estabelecer os projetos. Mas qual é a ação de Satanás? Destruir, devastar os vinhedos. Ou seja, ele, na verdade, tenta tirar a importância que tem a família. E aí, irmãos, tem pano para manga. Porque tudo que você vê hoje são orquestrações satânicas para que eu e você não considere a família como valor. Bom, se eu sou um marido fiel, não deveria ser, porque ninguém é. Linguagem popular das pessoas aí, não precisa você fazer isso, você tem que ter outras pessoas, você pode ter outras pessoas. Linguagem comum, se o marido e a mulher, que são a base familiar pela palavra, para o mundo, acabou isso. Não são mais, porque agora você pode ter todo tipo de amor, porque agora pode-se acontecer todo tipo de coisa. Mas isso não está na palavra, isso vai de encontro à palavra, isso está sendo massificado.
de forma muito feroz, violenta. Meus irmãos, isso é violência. A forma como estão incutindo a nova forma de se pensar uma família. Inimigo querendo destruir, devastar, ó. Olha só. Ele diz assim, porque as nossas vinhas estão em flor, sim, estão perfeitas, sim, Deus programou. Mas eu quero perguntar uma coisa aos irmãos. Se a raposa tiver acesso à flor, como é que vai produzir o fruto? Porque a flor antecede. Então, a raposa está preparada para quê? Para roubar a flor, para tomar a flor. Então, aí vai surgir exatamente essas raposas. Então, a gente precisa, sabe fazer o quê, irmãos? Vigiar. O texto é claro aqui, quando ele está mandando você tomar cuidado. Você precisa cuidar da sua vinha. Muitas vezes nós não estamos vigiando. E eu quero perguntar a você nessa noite, crente em Jesus Cristo, como está a sua vinha? Os irmãos lembram de Adão? Deus chamou Adão para fazer o quê? Quando Deus chamou Adão, Deus falou para Adão, Adão, você tem uma função aqui na terra. Qual é a função que Deus deu a Adão? Você vai cuidar e você vai guardar o jardim. Cuidar, guardar, você vai lavrar o jardim. E eu lhe pergunto, onde estava Adão quando Eva pecou? Eva foi lá, Eva é crucificada muitas vezes, né? Ah, foi Eva. Ele mesmo quis crucificar Eva, né? A mulher que tu me deste. Mas onde ele estava, se Deus mandou ele guardar? Era para ele estar, Gisele, ó, ligado. Eva, que é isso aí, Eva? Ó, a coisa era tão séria que a Bíblia diz que Eva olhou, achou o fruto bonito. Eva pegou, tomou para si. Cadê Adão, gente? A posição dele deveria ser mulher. Tira a mão daí. Oxi, história é essa, pô? Não, pode não. Bota a mão nisso aí não. Nem olha, fica olhando para isso aí não. Olha para mim. Então, a gente precisa vigiar. Olhar como é que está a minha vinha. Como é que está? A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai. Para quê? Para não entrar em tentação. Então a vigilância muitas vezes está na oração, está na leitura da palavra, está no culto doméstico, que muitas pessoas já não ligam mais. Pastor, mas eu sou um servo de Deus, eu vou para a igreja, eu conduzo meus filhos para a igreja, eu estou lá com o meu esposo, com a minha esposa. Não, nós estamos, sabe, buscando ao Senhor, beleza, mas os princípios básicos têm se perdido. A gente precisa ter uma identidade como família, a identidade que Deus nos criou foi para a glória dEle. Determinados programas não são para a glória de Deus. Determinadas coisas que nós passamos tempos e tempos na frente de uma televisão para assistir, maratonar uma série, outra série, não são para a glória de Deus. Viver a vida conectados com o celular que é seu e que aí a esposa não pode pegar, nem que o esposo pode pegar, nem que os filhos podem ver, e nem os filhos também permitem que os pais vejam. Ou seja, viver uma vida de isolamento dentro da família não é de Deus. Almoçar separadamente, como cada um fosse, na verdade, um indivíduo isolado, um almoça no quarto, outro almoça a tal hora, outro almoça a tal hora, sabe? Hoje em dia, a gente às vezes não tem tempo para sentar, um momento do dia, botar os filhos, botar a esposa, bater o olho aqui, ó. Olho no olho, ó, no menino, ó. Esse menino está completamente estranho, está triste. O que é que está acontecendo? Vem cá, filho. Estou sentindo você meio assim. Nem olha no olho.
O momento da mesa, ó, foi-se embora. E a gente precisa vigiar. Essa palavra é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de despertamento para a minha vida e para a sua também. A gente não pode negligenciar. A gente precisa vigiar. Porque as coisas estão acontecendo, às vezes a gente diz assim, por que isso veio acontecer, meu Deus, com meu filho, com minha filha? Dá uma olhada aí, irmão. Muitas vezes nós contribuímos para algumas coisas. E a gente precisa estar vigiando, atento. Ó, na minha vinha. Estou olhando para a minha vinha, estou ligado. O que é que está acontecendo? Antenado. E aí é interessante a gente ver que é exatamente isso que o inimigo quer. Roubar. Então, o que é que ele faz? Ele sabe que ele precisa destruir a vinha. Então, rouba o tempo. Família não faz mais culto doméstico. Rouba tempo. Família não ora mais junto. Rouba tempo. Família não tem mais comunhão. Ô, gente, quantas coisas a gente está perdendo, gente. Não tem culto doméstico. Não tem crescimento espiritual em família. Não tem comunhão. Indivíduos isolados, indo para a igreja. Isolados, indo para a igreja. E cadê a essência dessa família protegida e guardada? Onde o cabeça da casa conduz a família à adoração. Onde está? Onde a mulher, percebendo que o marido está, de repente, em algum momento, negligenciando alguma ação, não toma a frente para fazer. Porque a mulher precisa respeitar o cabeça. E às vezes muitas mulheres não estão respeitando o cabeça, estão passando por cima do cabeça, achando que está fazendo uma coisa, é para Deus. Princípio bíblico, o cabeça é o cabeça. O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar como cabeça. Vem cá, meu filho. Vocês são expertos nisso. Tem todos os momentos especiais aí de Deus, para você chamar ele, botar no colo, dizer, vem cá, meu querido, a gente precisa buscar mais o Senhor em casa. Vamos, você precisa conduzir a parte de adoração, de oração, levar os nossos filhos a estudar. Vamos lá, vamos fazer um projeto aí. Você vai iniciar. Esse é o papel da mulher. Não é liderar. É ajudar o marido a tomar posição de liderança. Ah, pastor, mas se ele não tomar, aí é ele e Deus. Deus vai cobrar dele, sacerdote da casa. O que é mesmo, meu filho, que você fez? Por que você não fez? Inclusive, eu estabeleci para você uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe chamou, e não foi uma, nem duas, nem três, chamou a sua atenção e você não fez nada. Aí, ó, o couro vai comer, mas deixa com ele lá, tá? Então, o inimigo, ele quer roubar os planos de Deus. E a gente precisa fazer o quê? Vigiar e não deixar a raposa entrar. Mas aí você pode chegar e falar assim, pastor, eu tenho que vigiar, não permitir a entrada das raposas, mas se de repente a raposa entrou? Talvez você pare e olhe e fique assim, analisando a sua vida e família hoje, e fale, meu Deus, a raposa já entrou, já tem coisas na minha casa que o inimigo tem causado danos. E o que é que eu faço? Dá uma olhada aí, por favor, no versículo 15. O que é que diz? O início do 15, o que é que diz? Apanhai-me o quê? Pronto, para só aí. Apanhai as raposas. É o Senhor que está mandando. A raposa entrou? Pegue, meu irmão. Está vendo como a gente tem uma ideia assim? Ah, é Deus. É Deus que vai fazer. Então é Deus que cuida da minha casa, é Deus que vai operar. Irmão, peraí. Deus faz. A gente não pode fazer. É verdade que ele faz o que ele quer, inclusive aquilo que a gente pode fazer se ele quiser fazer. Mas em geral, aquilo que Deus permite que a gente viva como experiência em casa é exatamente uma oportunidade da gente poder, de uma forma especial, trabalhar em prol da nossa família. Você não diz que famílias importam? Se importa, o que você tem feito?
Se importa como você tem trabalhado em prol dela. A raposa está passeando, deitando na sua cama, fazendo e acontecendo, você está deixando lá? Pega essa raposa em nome de Jesus, irmão. Tira, porque a raposa, ela vai destruir, ela vai trazer. Às vezes a raposa pode ser uma ingratidão, às vezes a raposa pode ser pecados, coisas que têm ferido o coração de Deus. Quantas coisas tem, muitas vezes, separados, casais que estão sendo se separando no meio cristão. No meio cristão, casais que estão se separando. Quantas famílias que estão se destruindo por causa da raposa da mentira. E aí, automaticamente, falta confiança. Raposa da falta de amor. Raposa do adultério. Muitas vezes a gente tem permitido entrar. Raposas. A raposa, muitas vezes, da falta de perdão. A gente não consegue perdoar quando Deus diz que é para a gente perdoar. Comunicação entre casais destruída. Cada um no seu celular. Filhos, cada um no seu celular. E a comunicação vai embora. Raposas. Povo de Deus, povo que está em flor. Povo que pode produzir fruto. E que está perdendo de produzir fruto porque deixou a raposa entrar. A raposa está comendo a flor. Está destruindo a família. E a gente não pega essa raposa. A gente vai deixando ela comer a flor. E se comer a flor, como é que vai ter fruto? Maridos, mulheres, quais raposas vocês têm deixado de pegar para melhorar o casamento de vocês? Às vezes é orgulho. Ele falou assim, agora também não quero conta. Ou ela fez isso, então agora também eu vou agir dessa mesma forma. E fica dois embicados dentro de casa, criando a maior celeuma, quando isso não foi propósito de Deus nunca. Você viver mal, ter um casamento infeliz, ter um casamento problemático, ter questões conflituosas dentro de casa, isso nunca foi propósito de Deus. É raposa que entra no coração, que deixa a pessoa dura, coração duro, só olha para os defeitos do outro, nunca tem nada que preste, quando na verdade a gente que não quer ver, em vez da gente olhar para o lado bom, a gente não olha, a gente olha para o lado ruim muitas vezes. Aprendam com Jesus. Quando Jesus olhou para Natanael, ele nunca tinha visto Natanael de forma, física assim, claro que ele é Deus, mas quando ele encontra Natanael, ele vira para Natanael e fala assim, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Mas como assim não há dolo? É claro que Natanael errava em alguma coisa na sua vida, mas quando Jesus fala isso, Jesus estava falando com sinceridade de que de fato Jesus estava olhando para o lado bom de Natanael. Mulheres, olhem para o lado bom dos seus maridos. Não significa dizer que ele não precisa melhorar em algo. Maridos, olhem para o lado bom das suas mulheres. Tem coisa boa nela, eu tenho certeza disso. A gente precisa parar para analisar isso. Só ver o que não está de acordo com as suas expectativas. Apanhe as raposas. Pastor, mas eu quero que meu casamento melhore, mas eu não movo uma palha para que isso aconteça. Eu quero que a relação com meus filhos melhore, mas eu não movo uma palha para que isso aconteça. Eu quero que meu pai melhore comigo, mas eu continuo sendo rebelde com ele. Aí eu quero que ele melhore, mas eu não quero melhorar. Raposas. São raposas que estão dentro da nossa casa destruindo. É hora de nós agirmos. Nossas vinhas estão em flor no jardim de Deus. As famílias estão em flor. É hora de nós agirmos. Agora, o texto vai dizer uma outra coisa. Dá uma olhada aí. O texto diz assim, apanhai-me as... E agora? Ih, rapaz. O texto foi ainda mais emblemático. Tem raposa, aquela coisa assim, sabe? Tipo, bateu o olho, eu vi logo. Mas também tem... E as raposinhas, irmãos, são coisinhas pequenininhas
Tem gente que se separa por causa de uma pasta de dente que não conseguia fechar. Tem gente que se separa porque a toalha molhada fica em cima da cama. Tem gente que não consegue perceber no outro uma melhor, um elogio. O marido chega, bota a camisa em cima da cadeira. A mulher fala: meu filho, não aguento mais não. Bota a camisa no lugar certo. Aí o marido fala assim: rapaz, eu preciso melhorar. Eu vi que o pastor lá disse que a gente tem que pegar essas raposinhas. Vou pegar minha raposinha. Aí a partir de amanhã, o marido, na hora que chega do trabalho, em vez de botar a camisa em cima da cadeira, vai lá no guarda-roupa e bota a camisa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A mulher é incapaz de dizer assim: parabéns, viu, meu filho? Rapaz, esse negócio de pegar a raposinha funcionou, viu? Rapaz, você está pegando a raposinha. A mulher, ó, no sábado, o pobre do coitado esqueceu. Botou a camisa na cadeira de novo, o pau quebrou. Ah, não já disse a você, tá vendo? Não adianta nada. Valorize o esforço do outro para melhorar para você. Da mesma forma, as queixas do marido, valorize o esforço da sua mulher para melhorar para você. Às vezes, a gente observa, a gente que trata casais, é natural isso, como pastor, a gente começa a observar que alguns comportamentos, irmãos, são comportamentos de pessoas que, de fato, não conseguem perceber o grau de estresse que estão diante do outro. Não conseguem perceber. Uma vez eu atendi um casal e eles já entraram brigando. E eu olhando assim, digo: Jesus. Ia vai ele. Ele e ela, vão para o lado, vão para o outro, vão para o lado, vão para o outro. Aí, mas ela era mais emblemática nessa situação assim. Eu disse: ô, minha irmã, a senhora não consegue falar com ele um pouco mais? Não adianta não, pastor, se falar ele não ouve. Mas a gente precisa, diminuir o nível de estresse para poder ter um relacionamento que possa ouvir o outro, para poder refletir, para poder diminuir, para poder melhorar. Senão a gente não consegue pegar a raposinha, não. A raposinha vai continuar se andando, porque raposinha são coisas pequenas e são destrutivas. Falta de sensibilidade, muitas vezes, indiferença, não conversa, não dialoga sobre problemas, fica quietinho. Orgulho, não tem mais tempo de dedicar à família, tempo de dedicação, tempo de atenção. Separar um momento para estar com os filhos, separar um momento para estar com a esposa, fazer algo diferente. Eu não estou falando de dinheiro, não, de sair para viajar. Isso aí tudo é ótimo. Se puder, glória a Deus, mas não pode não. Vá ali em algum lugarzinho, toma um suco de laranja, toma uma água de coco, R$5, R$10. Isso é um investimento que você faz. E que às vezes a família se sente, inclusive, desprivilegiada. Cadê a importância que se dá a momentos como esse, a momentos? Eu vi de um pastor ontem, que é o meu pastor até hoje, e ele disse assim para mim, conversando sobre a vida, e ele falou assim para mim: eu tinha um compromisso na igreja, e eu fui na igreja, tinha que ir na igreja, mas era no mesmo dia do aniversário de Andresa, que é a netinha dele. E aí ele disse assim: rapaz, eu tinha um compromisso na igreja no mesmo dia do aniversário, mas falei, vou fazer assim, vou marcar presença no aniversário e vou para o meu compromisso na igreja. E assim ele fez, foi lá, abraçou a netinha: eu vou e tal, eu não vou poder ficar não, mas tenho compromisso, mas vou ali e tal. Ela tinha 3 anos, e ele disse para mim ontem: me arrependo, porque foi o último aniversário que eu pude ter com a minha netinha. Se eu pudesse voltar atrás, eu desmarcaria o compromisso na igreja. Às vezes a gente não percebe que a gente perde o tempo de estar com a nossa família, de desfrutar de momentos com a nossa família, e deixa essas raposinhas entrar. Falta de tempo, falta de atenção, vai passando as coisas,
E aquilo que Deus quer que a gente viva na palavra, a gente esquece de viver. Aí é interessante lembrar para os irmãos uma ilustração que eu acho até que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque pode ter que alguém aqui que não ouviu, que fala de uma árvore gigantesca na Califórnia, 400 anos a árvore. A Califórnia é cheia de terremoto, cheia de relâmpago. Caiu terremoto, caiu relâmpago e a árvore. Nada derrubava a bicha. De repente, a árvore caiu. Aí todo mundo ficou sem entender. Como é que essa árvore caiu? Uma sequoia, que é uma árvore milenar, 400 anos, a bicha caiu. O que foi que aconteceu com essa árvore? Os cientistas foram pesquisar, descobriram que entrou no caule dela pequenos besourinhos, foi entrando, se multiplicando, entrando, se multiplicando, entrando, se multiplicando e comendo as fibras, entrando, se multiplicando e comendo as fibras. Resumindo, a árvore do nada, que ninguém esperava. Então, ó, tira essas raposinhas que estão comendo as fibras, que estão desgastando, que estão comendo a flor, que está impedindo de você produzir frutos para a glória de Deus na sua família. Tira isso, porque é ordem do Senhor. Apanha as raposinhas. Tira o que não glorifica. Eu vou, então, caminhar agora para o final. Seja humilde, seja sensato, seja sensível, para que você possa pegar nessa noite as raposinhas. Todas as raposas e raposinhas que vêm destruindo ou tentando destruir a sua vinha. Nessa noite, eu creio, irmãos, que o Senhor vai manifestar a sua glória na sua família. Eu creio que você veio aqui, irmãos, porque mesmo que Satanás quisesse destruir a sua família, destruir a sua vinha, as raposas e raposinhas vão perder força pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. O Senhor te criou para que você pudesse produzir frutos excelentes. Por mais que o inimigo tenha tentado devastar, nós temos a autoridade de Deus. Deus nos deu autoridade. Para quê? Para que a gente possa apanhar as raposas e as raposinhas. Mas isso depende de uma atitude nossa. Vocês estão recebendo... Eu quero finalizar com isso. Já pedi autorização, pastor. Joel, me ajude aí, por favor. Olha, vocês estão recebendo durante esse período todo aí, do mês de maio, palavras do Senhor. Obrigado, meu filho. Pode levar para você, de presente. Ó, vocês estão recebendo palavras do Senhor para a vida de vocês. E palavras são como sementes. E essas sementes, entenda. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Peraí. E essas sementes, está todo mundo me ouvindo? E essas sementes, às vezes, ela não consegue, sabe, pegar a nossa vida. Justamente, obrigado, Gel, por causa das cascas. Casca do orgulho, sabe? Aquela coisa que a gente não deixa entrar. Deus está falando, mas a gente não está nem aí. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse negócio, rapaz. Ser mais humilde. Abrir meu coração para dizer, rapaz, eu preciso mudar. Eu tenho coisa para mudar na minha vida. Tem crente que fica ouvindo palavra, ouvindo palavra, ouvindo palavra, ouvindo palavra. E não faz nada, rapaz. Não se mexe. Coração é esse, meu irmão? Duro? Não, não seja assim, não. Deus tem algo para tratar com você, amém. Receba, receba. Deus falou com você, receba. Minha irmã, Deus falou com você, receba. Não fique como uma mulher rixosa, não, que não quer ouvir nada, não. Então é preciso você entender que as palavras são lançadas, são ditas. O mês todo está aí, ó. Deus falando, ainda tem mais um domingo, né, pastor? Tem, pastor? Não tem? Tem, meu irmão, isso aí. Tem mais um domingo, Deus falando. E é preciso, ó, tirar. Isso aqui para eu fazer, está gerando o quê? Me diz aí. Obrigado, já falaram aí. Está gerando esforço. Olha o tempo que eu estou gastando aqui, está gerando um tempo também. Às vezes uma coisa, uma transformação, para a gente encontrar a semente do Senhor e fazer com que isso mude. Ó, minha mão está aqui, ó, doendo. Chegando, está chegando.
glória. Eu pedi autorização, pastor, para sujar. Olha quantas coisas, gente. Obrigado. Aí eu chego aqui. Quantas sementes tem aqui? Alguém arrisca? É óbvio que exatamente a gente vai ter uma variaçãozinha, tá? Mas em média a gente tem uma noção. Quem quer arriscar? Joel, você que me deu o milho, Joel. 400, acho que estou bem, Joel. Um pouquinho mais. 450, está chegando lá. 500. Em geral, viu, gente? Tem uns que são de fato até 400 mesmo. Mas a média é de 400 a 600 sementes, mas a média aí 500. Se você pegar uma semente dessa e plantar, depois de 90 dias, vai surgir um pé de milho. E esse pé de milho vai gerar quantos desse? Sabe? Quem arrisca? 2, acertaram aí. Tem uns que dão 3, mas aí é... a média... Joel tá bem, viu? Pode botar Joel para cuidar da agricultura aqui da igreja, viu? Ó, quantas são? 2. Então, se eu tirar uma dessa aqui e plantar, 90 dias depois, nasce 2 dessa. Se nasce 2 dessa, uma gerou quanto? Quantas sementes? Não. Vocês são bons de matemática. Vamos lá, eu vou repetir. Eu tirei uma dessa. Uma dessa não é uma dessa toda, não. É uma sementinha dessa, o carocinho. Plantei. Vai gerar um pé que vai dar 2 desse. Se esse é 500, 2 desse é? Então, um gerou. Agora preste atenção. Se eu pegar agora e esses 1000 e plantar todo de novo, isso vai dar quanto? Se cada pé vai dar 2, cada um vai dar 1000. Se eu peguei 1000 e plantei, vai dar quanto agora? Hein, gente? 1000 vezes 1000 vezes 1000, isso vai dar 1 milhão de sementes. E se você pegar esse 1 milhão e replantar, depois de 90 dias, você encontra quanto? 1 bilhão de sementes. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O Senhor está plantando sementes para que você possa crer que Ele vai fazer com que isso que Ele está te dando possa prosperar, possa avançar e possa fazer com que o reino de Deus cresça através de você. A sua família tem potencial para crescer, sim. Você pode crer nos sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família, sim. Mas, pastor, é só uma sementinha que Deus está me dando aqui no domingo de manhã, no domingo de noite, ou em outro culto que eu receba a palavra do Senhor. Sim, irmão, mas a partir disso, Deus pode usar para potencializar e para fazer coisas extraordinárias acontecer. Mas é preciso tomar a iniciativa de se despir, de tirar as coisas, de se desvencilhar de coisas que não prestam, para poder você ter a semente e você então colocar na terra, esperar o tempo para que então você possa colher e isso possa germinar, isso possa frutificar. Famílias importam, mas eu preciso não permitir que as raposas e raposinhas destruam a minha família comendo a flor que Deus já liberou para a minha vida e para a vida da minha família como potencial. A minha família é bendita no Senhor. Olha só, para fechar. Eu estou querendo encerrar, pastor, vem cá. A minha família, é porque eu já estou olhando ali, já passei 10 minutos, misericórdia. A minha família, ela é bendita, é do Senhor. O que Deus tinha que fazer, pastor, era tornar a família bendita. O que Deus tinha que fazer era dar a sua palavra para que nós, através dela, tivéssemos o exemplo.
Mas aí agora Deus diz assim: eu já liberei o potencial, a família está em flor, agora vocês têm que tirar as raposas, tem que tirar as raposinhas, porque se vocês deixarem ela aí, elas vão destruir, e a culpa não vai ser de Deus não, a culpa vai ser minha e sua que deixou entrar. E mais, deixar entrar até acontece, mas depois de uma palavra dessa, não é deixar entrar, é infelizmente deixar continuar lá, e a gente não tomar atitude para tirar. Que Deus aplique essa palavra no seu coração.